Ontem eu trouxe para você aqui no canal uma análise da carta que o Marco Rubio enviou para o Flávio Bolsonaro. Eu dizia que aquela carta, mais do que uma resposta diplomática, era uma demonstração de legitimidade e de status para o Flávio Bolsonaro como interlocutor do Brasil na relação com o governo Trump e com os Estados Unidos. Hoje saiu no Globo uma matéria dizendo que o governo Lula reconhece a mesma coisa que nós dissemos ontem no canal. Isso mostra que aqui a gente mostra realmente o que está por trás da notícia. A gente acerta em cheio tudo, menos a Mega Sena. O resto a gente acerta. Só que tem nessa análise que o governo Lula fez um erro crasso, que eu vou te mostrar agora qual é e que pode custar a reeleição do Lula. Bom, olha só recapitulando a carta do Marco Rubio para o Flávio, só para vocês entenderem o contexto, o Flávio tinha feito um apelo ao Marco Rubio dizendo para ele retirar o tarifaço que está na nossa porta, o tarifaço de 25% que vai ser decidido agora em julho pelos Estados Unidos. O Marco Rubio responde dizendo que não pode decidir sozinho essa questão, mas que reconhece os esforços do Flávio Bolsonaro e eles nessa carta mantêm uma relação muito próxima, muito íntima, e que é muito importante a gente entender que o governo Lula sentiu o golpe e que acaba compreendendo que, segundo até o Globo, disse o governo que os Estados Unidos entregam ao Flávio Bolsonaro um status que ele, como senador, não possui, diz o governo Lula. Eu acho que possui e possui sim. E dentro desse contexto, não só possui, como avança ainda para um status maior, porque ele no dia 6 de julho, na audiência que haverá sobre o tarifaço, estará lá. Foi inscrito para falar em nome do Brasil, enquanto o governo Lula decidiu por não levar ninguém. Nem o Lula vai falar nessa audiência pública e nem ninguém do governo Lula vai falar. E aí é que é o erro imenso do governo Lula em relação a isso, porque não só há um status decorrente dessa carta do Marco Rubio ao Flávio Bolsonaro, não só uma legitimação do Marco Rubio ao Flávio Bolsonaro, como o Flávio Bolsonaro falando no dia 6 sozinho, sem ninguém do governo brasileiro, nessa audiência sobre o tarifaço, ele falando em público sozinho para todo mundo, sem ninguém do governo, é óbvio que esse status só aumenta, essa legitimidade fica ainda mais forte. O Globo, ele diz também que se a tarifa for retirada, isso significará uma vitória do governo Lula. Outra análise que eu considero errada. Nesse caso, eu acho que o Globo está errado e o governo também de considerar isso. Se houver uma retirada da tarifa com esse status que o Flávio hoje tem, com essa legitimidade que ele conquistou, é óbvio que isso vai ser visto e divulgado tanto pelo Trump quanto pelo Flávio Bolsonaro e pela direita. Isso vai ser divulgado como uma vitória da direita, uma vitória do Flávio, óbvio, e não uma vitória do Lula. Se a tarifa vier, isso vai ser visto como uma derrota do Lula, que obviamente não fez nada para essa tarifa não ser implantada, não ser imposta. Mas se a tarifa for retirada, isso vai ser lido como uma vitória do Flávio, que foi lá, que esteve lá, que conversou com o Rubio, que trocou cartas com ele, que apareceu na audiência pública. Poxa, isso é bastante óbvio. Portanto, acho que está errado aqui o Globo, está errado também o governo Lula em acreditar que não comparecendo, não trocando cartas, não, enfim, se empenhando para dialogar com o governo Trump, qualquer retirada de tarifa vai ser vista como uma vitória dele. Não, vai ser visto como uma vitória do Flávio. E tem uma cereja nesse bolo aqui, que eu vou te contar sobre a tarifa, mas antes eu quero te pedir uma coisa. A gente descobriu aqui no canal que metade das pessoas que acompanham as minhas análises diariamente ainda não está inscrita no canal. Se inscreve, é de graça e venha fazer parte da nossa comunidade. O ponto aqui, a cereja desse bolo, é que na minha visão o Lula quer a tarifa. O Lula não está fazendo nada, não é por burrice, é porque ele quer a tarifa. Ele quer que a tarifa seja imposta, porque com a tarifa ele vai usar isso na campanha para falar da invasão dos Estados Unidos, do risco à soberania, do capitalismo opressor e etc. Vai dizer que a tarifa foi imposta pela direita, que os Bolsonaros foram lá pedir tarifa. Enfim, é essa a campanha do Lula. A campanha do Lula é o nós contra eles. Só que agora não é o nós contra eles direita e esquerda, é o nós contra eles, brasileiros e americanos. É essa a jogada da campanha do Lula e por isso, para ele, a tarifa é até bom. Essa é que é a verdade. Deixa aqui o seu comentário e fique ligado porque a gente vai seguir atento a esse assunto.